já trazendo também quais são as expectativas que temos para a próxima reunião na sexta-feira no Paquistão, para que esse acordo de paz a longo prazo com o Irã e paz no Oriente Médio ele seja fechado. E como sai Donald Trump, principalmente para o eleitor americano. E por que eleitor americano? Estamos nos aproximando também das eleições de meio de mandato por lá. A parte do republicano está de olho no que Donald Trump vem fazendo, porque isso pode se refletir nas eleições. Exato. Eu vou começar pela segunda parte da sua pergunta, que acho que é a mais fácil de responder. O Donald Trump ele sai bastante enfraquecido dessa situação como um todo, da guerra, do acordo de paz. Então, perceba que de um post de ontem para uma civilização será dizimada, para o post de hoje de foi um cessar-fogo bilateral, nós já temos uma redução drástica na radicalização da fala dele. Porque é característica do Trump afirmar o quê? Que os Estados Unidos que promoveram, que são os Estados Unidos que estão promovendo a democracia no sistema internacional. Então, eu acho importante que demonstra, sim, essa vontade do Donald Trump agora de reduzir as tensões. Por quê? Como você muito bem colocou, ele vai enfrentar eleições de meio de mandato agora em novembro. Não é uma eleição para eleger presidente, é uma eleição para o Congresso, mas já existem estudos, além das pesquisas de opinião, que mostram a baixíssima popularidade de Donald Trump por causa desse conflito. Já existem alguns estudos que demonstram que hoje os republicanos têm maioria nas duas casas do Congresso, no Senado e na Câmara dos Deputados. Esses estudos já apontam que as chances do Donald Trump, dos republicanos, perderem, né, nessa eleição de meio de mandato uma das casas é grande. Estima-se que será o Congresso e não o Senado. Por quê? A popularidade já estava muito baixa. Eu sempre gosto de voltar ao discurso State of the Union que ele fez há um tempo, falando, né, sobre o que teoricamente ele teria feito para os Estados Unidos nesse ano de mandato que passou. E o discurso do State of the Union já mostrava o tamanho da queda dessa popularidade, o quanto ele tentou apelar para a base dele. Agora, como isso impacta nessas discussões de paz? Então, eu acredito que sim, agora finalmente nós possamos caminhar para uma discussão mais efetiva em relação a um acordo de paz, porque a situação para o Donald Trump se tornou insustentável. Ele precisa de alguma saída que mostre que ele de alguma forma saiu vitorioso. Então é interessante que nesse post aqui que você mostrou, ele fala, nós já obtivemos todos os nossos objetivos. Só que, de novo, eu sempre gosto de reiterar isso aqui. Quais objetivos? Inicialmente, ele falava que o objetivo era não deixar o Irã ter armas nucleares. Depois passou para os mísseis balísticos. Em seguida, afirmou que queria dizimar a marinha iraniana. Depois, falou que queria a derrubada do regime. Logo em seguida, falou que esse nunca tinha sido um objetivo estadunidense. Ou seja, a gente não tem muita clareza em relação ao que ele de fato esperava dessa situação. Então, vemos que ele, pela sua característica como tomador de decisão, ele precisa de uma saída que ele fale sair vitorioso. Então, chegamos no ponto em que ou saímos para um acordo de paz ou a situação vai escalar para um problema irreversível. Então, o Donald Trump, ele percebeu que agora ele precisa dessa saída para conseguir, de alguma forma, salvar a sua popularidade. Ele vai sair afirmando que foi vitorioso, que conseguiu tudo o que queria, por mais que essa não seja a realidade, e que o Irã saia bastante fortalecido por todos esses aspectos que nós comentamos. Quais são as chances desse acordo de paz definitivo? Definitivo, eu acho um pouco mais complicado, porque é exatamente esse ponto que o Irã estava destacando. O Irã quer algo definitivo, porque não é a primeira vez que o Irã estava negociando com os Estados Unidos e foi atacado. Ano passado, na Guerra dos 12 Dias, aconteceu exatamente a mesma coisa. Estavam na mesa de negociações, foram atacados pelos Estados Unidos. Vemos que isso se repete agora. Então, para o Irã, ele quer seguranças maiores em relação a esse comprometimento dos Estados Unidos com a paz. Mas, novamente, o presidente dos Estados Unidos é uma pessoa extremamente controversa, bastante instável até no seu processo de tomada de decisão, e quando decide invadir um país, ele o faz. Então, eu acredito que
vamos caminhar sim para um acordo de paz. Esse acordo de paz pode até ser chamado de definitivo, mas afirmar que o Donald Trump até o final do seu mandato não vai realizar mais nenhuma ação no Irã, eu acho muito difícil de nós afirmarmos.